Vamos revisar um pouquinho aqui a função polinomial do primeiro grau. Então, algumas características super importantes que você tem que saber para chegar no Enem detonando aqui. Olha só, uma função do primeiro grau é toda função que aumentos iguais em x proporcionam aumentos iguais em y. Então, vamos criar uma situação hipotética aqui. Temos que vamos pensar aqui em ter 0, 1, 2, 3 em x e aqui 5, 9, 13 e 17. Vamos lá. Se você perceber direitinho aqui, você vai ver que de 0 para 1 aumentou 1, de 5 para 9 aumentou 4, né? De 1 para 2 aumentou 1, de 9 para 13 aumentou 4. De 2 para 3 aumentou 1 e de 13 para 17 aumentou 4. Então, como aumentos iguais em x estão proporcionando aumentos iguais em y, a gente tem uma função do primeiro grau. E toda função do primeiro grau é do tipo y igual a ax mais b. E aí, professor, como é que eu faço para encontrar esse A e como é que eu faço para encontrar esse B? Veja só, esse A aqui é chamado taxa de variação e a taxa de variação na função do primeiro grau ela sempre é constante. E como é que a gente encontra? Fazendo ΔY sobre ΔX. A variação que acontece em Y dividida pela variação que acontece em X. Veja, aqui em Y está variando 4 e aqui em X está variando 1. Então, essa taxa de variação é 4 sobre 1, ou seja, 4. O A dessa nossa função vale 4. E o B é o valor de y quando x é zero, ou seja, no início de tudo. No início de tudo, quando x for zero, o y que está aqui é o próprio b. Portanto, o b dessa função é 5, porque b é o valor de y quando o x é igual a zero. Perfeito? Então, essa nossa função tem o formato y igual a x mais b, ou ainda 4x mais 5, e sempre que eu quiser saber qualquer valor dessa função, basta substituir. Por exemplo, veja aqui, ó. Se eu colocar x igual a 3, 3 vezes 4, 12, mais 5, 17. Tudo certinho. Se eu colocar x igual a 2, 2 vezes 4, 8, mais 5, 13. Tá vendo? E qualquer novo valor que eu queira saber, basta colocar aqui. Então, recapitulando, o a é a variação de y pela variação em x e o b é igual ao valor de y quando x é zero. Lembrando sempre, pessoal, que como essa variação é constante, como essa taxa de variação é constante, nós temos uma proporcionalidade entre a variação que acontece em y e a variação que acontece em x. Quando a divisão dá uma constante, existe aí proporcionalidade. Então, se você segurar essas três características que a gente está conversando, com certeza você vai detonar numa questão de função do primeiro grau. Então, vamos treinar um pouquinho aqui com essa questão de número 66. Em um experimento, com 7 palitos de fósforo idênticos, 6 foram acesos nas mesmas condições e ao mesmo tempo. A chama de cada palito foi apagada depois de t segundos e, em seguida, anotou-se o comprimento x em centímetros de madeira não queimada em cada palito. A figura a seguir indica os resultados do experimento. Eu vou construir uma tabelinha aqui, colocando o x e o y, que nesse caso aqui são letras diferentes, mas eu vou colocar aqui para vocês, depois a gente organiza nas letras que ele sugere aqui e vamos colocar alguns dados. Veja. A altura que nós temos aqui, né? A altura que nós temos aqui do palito é 10,05 para quando o tempo é zero. Então, quando o tempo é zero, quando x é zero, nós temos uma altura de 10,05. Quando o tempo é igual a 3, quando o tempo é igual a 3 segundos, a altura deixou de ser 10,5 e passa a ser 10. E aí, vamos prosseguir. Quando o tempo é 15, a altura deixou de ser 10, agora passou a ser 8. E vamos contar a nossa tabelinha. Quando o tempo é 24, a altura passa a ser 6,5. Quando o tempo é 33, a altura passa a ser 5 e assim por diante, tá bom? O que é que a gente pode perceber aqui, pessoal, nessa tabelinha? Olha, quando aumenta 3 aqui, nós diminuímos 0,5. Quando aumenta 12 aqui, nós diminuímos 2. Quando aumenta 9 aqui, nós diminuímos 1,5. Quando aumenta aqui 9, nós diminuímos 1,5. Então, aumentos iguais em x proporcionam reduções iguais aqui em y, característica de função do primeiro grau. A expressão que relaciona o comprimento da madeira não queimada em cada palito em função do tempo em segundos que a chama ficou acesa é qual? Veja, como a gente viu que isso aqui é uma função do primeiro grau, ela é do tipo y igual a ax mais b. E a gente sabe o seguinte, a gente sabe que o a é encontrado através de variação de y sobre variação de x. Então, vamos encontrar o nosso a aí.
Eu vou escolher essa variação aqui porque está inteira, talvez seja mais fácil de calcular, tá certo? Então, variação em y foi menos 2, variação em x foi mais 12. Menos 2 sobre mais 12, a gente pode simplificar por 2 em cima e por 2 embaixo, fica menos 1 sobre 6. Então, a gente já descobriu o a da nossa função. Vamos descobrir o b agora da nossa função. O valor de b é o valor de y quando x é zero. É o início de tudo, é quando tudo começa. É o primeiro valor aqui. A gente sabe que o primeiro valor é 10,5, né, centímetros que a gente tem aqui quando tudo começa. Então, o nosso b vale 10,5 centímetros. Então, com isso, pessoal, nós conseguimos encontrar a nossa função do primeiro grau. Ela é do tipo y igual a ax mais b, então, menos 1/6 de x, ou seja, menos x sobre 6, mais b, que é 10,5. Obviamente, a gente tem outras letrinhas aqui e a gente vai tentar adaptar agora para as letrinhas que a nossa questão fornece. Então, a nossa questão fornece tempo e x. A altura passa a ser x e o tempo é t. E a gente sabe que a altura depende do tempo. Portanto, para a gente ficou x igual a menos t sobre 6 mais 10,5. E a alternativa correta para a gente aqui é exatamente a alternativa letra A. Então, menos t sobre 6 mais 10,5 é a nossa função do primeiro grau. Então, grava aí essas características que eu tenho certeza que você vai botar para descer quando encontrar uma função do primeiro grau no Enem.